Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo tranquilo? Olha eu aqui de novo. Hoje, dessa vez, excepcionalmente, estou aqui com o pessoal da linha Car. Então, você que é do mundo automotivo, linha leve, linha de veículos leves, vamos estar começando hoje um Café com Texacar, tá? A gente vai trazer um tópico bem interessante aí, relacionado a um problema no sensor de rotação, sensor de velocidade, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, sou responsável ali pelo setor de motocicletas, então quem também gosta de moto, se por acaso você tem uma moto, quer aprender algumas dicas, quer acompanhar algumas informações interessantes, toda terça-feira às 8h30 eu estou ali com o pessoal do mundo do motociclismo, realizando algumas transferências de conhecimentos relacionadas a essa linha tão interessante que são de motos. Mas hoje aqui para ajudar o pessoal aí, que não pôde participar, estou passando para falar também de carro, por que não? Todos os sistemas são muito parecidos, inclusive este sensor aqui. Sensor de rotação, sensor que mede a velocidade ideal, né, a velocidade real do motor, tá? Então vamos lá. O tópico que a gente vai estar falando é do sensor de rotação para Hilux, tá? Modelo Hilux. Recebemos uma ligação de um dos nossos clientes tendo uma dificuldade ali com o funcionamento do motor. O motor estava um pouco quadrado, não apresentava um bom funcionamento regular do motor em marcha lenta, né? E aí, quando fomos acompanhar ali com o cliente, verificamos que no painel dele tinha a luz acesa de erro, né? O fatídico e conhecido luz de avaria, luz 1000 ali no painel. Identificando que tinha uma luz de avaria, colocamos o scanner para proceder com os diagnósticos, tá? Dentro do diagnóstico, identificamos o erro P0340, erro relacionado ao sensor de posição da árvore de Camis, no circuito de admissão. Havia uma avaria de circuito aberto, tá? Essa avaria de circuito aberto pode ser causada por um problema próprio internamente no sensor ou também na própria fiação elétrica do circuito que sai do módulo até esse sensor, tá? Então, identificando a falha, identificando esse tipo de avaria, nós vamos proceder agora com o diagnóstico guiado. A Texa tem uma parceria muito interessante com a Heinz Pro, uma empresa especializada em fornecimento de informações técnicas e fornece essas informações para o mundo automotivo, o mundo car. E através desse conteúdo técnico nós estudamos o que podemos encontrar e o que podemos testar desta peça neste veículo Hilux. Tá? Então ali em destaque nós temos o item X15, que é mostrando a posição do sensor da árvore de Camis. Tá? Então informamos ao cliente onde esse sensor estava localizado no veículo e procedemos então com os testes. Este aí é o sensor, uma imagem, um exemplo do componente, o sensor de rotação, que é muito parecido com o que eu tenho em mãos aqui também. Tá? Tenho dois sensores aí, ele pode apresentar diversos formatos, tá? De acordo com a aplicação em determinados carros, né? Mas o seu princípio de funcionamento é igual. Esse sensor vai ter 2 ou 3 fios. Se ele tiver 2, tradicionalmente, um vai ser o negativo e o outro vai ser o sinal. Se ele tiver 3, o terceiro fio é apenas para proteção do fio, né? Para proteção do próprio cabo que chega o sinal lá no módulo. Esse terceiro fio é simplesmente como se fosse uma volta, enrolando os outros 2 fios internos de sinal desse conector aqui, para proteger a qualidade e a confiabilidade da entrega da informação até o módulo, tá? Então, tradicionalmente, sempre vamos trabalhar ali com 2 fios responsáveis diretos pelo sinal. E o terceiro que eu posso encontrar de pino é apenas um pino de proteção, tá bom? Legal! Então, identificando ali a peça, o formato do sensor e a localização dele no veículo, nós procedemos ali com os principais testes, utilizando o nosso Severino, o meu querido Severino aqui, que é aquele que realiza todas as operações, serve para tudo, né? Nosso companheiro do dia a dia, o multímetro. Então, através do multímetro, nós vamos realizar os principais testes neste componente, tá? Antes de realizar qualquer prova, né? Aqui e ali a gente tem um exemplo do Heinz Pro nos indicando para buscar a resistência interna na bobina desse sensor. Mas antes de eu verificar isso, eu tenho que verificar
O erro do meu multímetro é muito importante, eu sempre digo e reafirmo isso porque o pessoal sempre acaba esquecendo que o seu multímetro tem um erro, ele não é perfeito. Então, quando a gente quer analisar o problema que a gente está encontrando ali, ou a leitura de resistência, antes de eu ler ela, eu vou colocar em resistência no meu multímetro e conectar o negativo e o positivo. A gente está vendo ali que no meu multímetro, ó, eu tenho mais ou menos uma variação ali de um 0,2, 0,3, ó. 0,2 fica mais estável por mais tempo ali, ó. Então, aproximadamente um 0,2 de erro na leitura do meu multímetro. Então, qualquer leitura que eu for fazer de qualquer componente, eu devo subtrair 0,2 ohms, tá? Então, se eu ler 18 ohms, a leitura real é 16. Se eu ler 12 ohms, a leitura correta é... perdão, é 0,2, né? Não 2 ohms. Então, se eu ler 18 ohms, o correto vai ser 17,8, né? Se eu ler 12 ohms, o correto vai ser 11,8, sempre subtraindo 0,2, tá? Que é o erro que eu identifiquei. Seu multímetro vai ter outro erro, você subtrai o valor que você encontrar, tá? Então, voltando lá no Heinz Pro. Heinz Pro nos diz que neste sensor de posição da árvore de Camis, que é do tipo magnético, o tipo tradicional, tipo indutivo, existem dois tipos de sensores, o magnético indutivo e o sensor Hall. Na maioria dos casos aí, a gente vai trabalhar com o sensor indutivo. Nesse sensor ele trabalha sob o princípio de uma bobina. A gente pode ver ali na imagem que tem um pequeno desenho de uma bobina internamente nesse sensor. O que aconteceu, né? Só por curiosidade. Tem um cara, né? Um cara muito louco, um dos maiores experimentalistas da história da ciência, muito considerado o maior experimentalista, descobriu que quando a gente tinha uma bobina, né? Pode voltar aqui a imagem para mim, Bia. Quando nós tínhamos uma bobina, que o sensor indutivo, o sensor magnético, é uma bobina. Eu tenho ali uma bobininha aqui internamente. E se eu tivesse algum componente metálico, né, algum componente que é ferro magnético, ou que tenha possibilidade de magnetismo, e ele ficasse variando a distância, né, ou variando o campo magnético próximo a essa bobina, esse cara, o Michael Faraday, descobriu que gerava-se naturalmente, um efeito natural, gerava-se uma indução de corrente dentro da bobina. E essa indução de corrente, então, gerava uma variação de tensão, gerava um sinal. Então, através da descoberta desse cara lá no passado, século XIX, a gente conseguiu criar esse sensor, que é o sensor de rotação. Então, nós temos um exemplo bem interessante aqui, nós temos o dente de uma roda fônica, tá? São vários dentes aqui, e nós percebemos que aqui no meio, ó, onde eu tenho essa parte, nós temos uma falha, um espaço. É a falha do dente da roda fônica, tá? Então, o nosso sensor fica aproximadamente aqui localizado. Nós vamos ter a roda fônica movimentando e ela vai estar contando, o sensor ele vai estar lendo cada um desses dentes. E esse fato de eu ter um dente e ter um espaçamento, outro dente e ter um espaçamento, é o que gera a minha variação do campo magnético. A todo momento, quando eu estou tendo dente, sem dente, eu estou variando o campo, consequentemente induzindo uma corrente no meu sensor e induzindo uma variação de sinal. E no momento em que a gente encontra a falha, eu tenho uma variação maior ainda, porque eu não encontro mais o dente ali da roda, gerando aquela fatídica falha no sinal, né? Não é uma falha exatamente, mas é o sinal, fica bem com um espaçamento bem grande, indicando e reconhecendo a falha da roda fônica, tá? Então o nosso sensor aqui vai posicionado bem próximo à nossa roda fônica, ao nosso eixo do virabrequim, né? Dependendo de cada veículo pode ter um posicionamento um pouquinho diferente, mas esse exemplo aqui é para ficar bem claro como ele realiza essa leitura de acordo com a variação dos dentes aqui do meu conjunto mecânico, tá? Então, essa bobina, por ser uma bobina, ela também tem uma resistência, né? Cada componente apresenta uma resistência diferente. No caso dessa moto, desse veículo, moto, ó, ao costume, voltando lá no Heinz Pro, nós encontramos que a resistência dentro dessa bobina, entre o pino 1 e o pino 2, tem que ser de 1.100 ohms,
tá? Então é simples, a gente vai ali nos dois pininhos, no caso esse sensor da Hilux seria um sensor de 2 pinos, eu iria ali entre o pino 1 e o pino 2 e mediria a resistência. Ia buscar um determinado valor de resistência desse componente, tá? Então encontrando a resistência, se ele tiver entre 950 e 1250 ohms, como informado pelo Hines Pro, quer dizer que esse sensor está ok, que a sua bobina está boa, que não tem nenhum tipo de problema, tá? Então, primeira coisa, identifiquei que não há falha na bobina. Em seguida, vou analisar se eu tenho algum problema no fio entre o módulo e o sensor, tá? Então, na imagem seguinte, eu vou analisar a resistência do fio. É muito interessante a gente tentar testar resistência, não continuidade, porque alguns fios apresentam pequenos filamentos, conjuntos de fios. Então, no próprio dentro de um fio, você pode ter pequenas quantidades, como por exemplo 10 mini fios ali entrelaçados. Então, às vezes, quando o fio é danificado, nem todos os entrelaçamentos foram danificados. Se tiver pelo menos um conectado ainda, você vai ter continuidade. Mas se a gente olha a resistência, quando esse fio ele é muito pequeno, esse entrelaçamento é muito fino, muito curto, o próprio uso dele acaba gerando resistência, sobreaquecimento. E quando ocorre esse sobreaquecimento, ocorre uma resistência. E se é resistência, a gente vê pelo multímetro, tá? Então ali pelo multímetro nós vamos testar o fio que sai lá do módulo, que é o pino A13, e que entra lá no sensor no pino 1. A resistência entre esses dois pontos, que eu estou medindo a resistência do fio completo, tem que ser menor do que 1 ohm. Normalmente o ideal é de 0,5 ohms, tá? E a mesma coisa eu vou fazer para o pino entre o pino A14 e o pino 2 do sensor. Vou medir também a resistência desse fio, identificando que a resistência é inferior a 1 ohm, aproximadamente 0,5 ideal, quer dizer que a fiação elétrica está ok, né? No caso desse nosso cliente, o problema era o próprio sensor. A resistência dele estava excessiva. A gente encontrou ali mais ou menos 1.300, 1.400 ohms de resistência. Isso ocorre muito ali pelo desgaste natural do nosso sensor. Um sensor ali, um veículo que já tinha um certo número de rotação, um número de quilometragem, perdão, não é um veículo tão novo, e esse sensor apresentou algum desgaste natural ali da qualidade da sua bobina interna. Com o tempo, com o trabalho, ela acabou que ao se aquecer, essa resistência até aumentava, chegava a passar de 1.500. Tá? Só normalmente até fria, você já percebia que ele estava com uma resistência maior por causa do desgaste do enrolamento interno do bobinado. Tá? Então a gente realizou a substituição desse sensor e automaticamente voltando lá no diagnóstico, o erro foi apagado. Tá? A gente conseguiu apagar o erro e resolver o problema do veículo. Tá bom? Então a nossa dica é essa, pessoal. Analisar o sensor de rotação, analisando sempre a resistência do chicote, verificando o nível de erro de resistência do meu multímetro, analisando a resistência interna do meu sensor, que no caso para os modelos da Hilux da linha Toyota, tem que estar entre 950 e 1250 ohms. Então basta eu ali nas duas perninhas do meu sensor, boto ali o meu multímetro nela e meço a resistência entre essas duas perninhas, tá bom? Tem que estar dentro da faixa, como a gente especificou ali, como a gente encontrou no Hines Pro. Está dentro desse valor, o sensor está ok. Então vamos analisar o nosso chicote e ver se tem algum problema. E até é interessante analisar de novo a resistência com o sensor quente. Então deixa o veículo ligado por um tempinho, espera ele aquecer, temperatura de trabalho 80, 90, 100 graus. Vai lá, remove o sensor ou remove ali o chicote ou com o próprio chicote conectado, vai lá e mede a resistência dele, né? Apaga todo o circuito, lembrando que resistência a gente mede com o circuito apagado, tá? E a gente vai lá, desliga tudo e mede a resistência. Se tiver dentro do valor, esse sensor realmente está bom. Se depois que ele aqueceu o valor mudou muito, já é uma indicação de que esse sensor já está apresentando avaria, tá? De acordo com o desgaste natural do bobinado. Legal, pessoal? Então eu vejo que teve bastante gente que acessou aí, né? Um abraço aí pro João, pro Fernando, quem esteve nos assistindo aqui online.
para Mecânica Diesel, que está participando aí também. Um abraço para vocês aí que estiveram nos acompanhando, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, né, por todas as redes sociais que a gente está compartilhando. Você que vai estar assistindo futuramente aí no nosso canal do YouTube, muito obrigado por sua participação. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, lembre-se, nosso 0800 602 2360 está sempre aberto aí para poder receber as suas questões e auxiliar vocês aí no reparo e no diagnóstico desses veículos, tá? A nossa equipe está atenta a todas as situações aí, preparada para te auxiliar corretamente, tá bom? Então, um abraço aí para os nossos colegas, né? O Gui ali, não, pode deixar, Gui, eu vou te dar a sua caneca aí, fica tranquilo, tá bom? Valeu, pessoal, abração, muito obrigado aí, e quem é de moto, nos vemos terça-feira da semana que vem às 8h30. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.